Bom dia, gente, bem-vindos para mais um vídeo. Eu sei que eu estou meio atrasada nos vídeos com vocês, mas esses últimos meses tem sido assim, muita coisa. Mas agora, se tudo der certo, eu vou conseguir, então, atualizar todos os vídeos aí até onde eu estou no meu momento atual, ok? Que eu vou contando para vocês aos pouquinhos. Mas assim, para começar esse vídeo, eu vou fazer primeiro um resumo de todo o meu processo CR1 bem rapidinho, só para quem, como tem muito tempo que eu fiz o último vídeo, para quem tá chegando agora no canal entender um pouquinho. Então, eu dei entrada no meu vice-CR1 dia 1º de maio de 2023. E aí fiquei aguardando. Recebi o NOA 1, que é o comprovante do recebimento do meu processo, no dia 4 de maio. E no dia 4 de maio mesmo, eu já tive a minha primeira atividade, que a gente fala, no meu processo, que na verdade não muda muita coisa. Então, eu recebi o NOA 1 dia 4 de maio e essa primeira atividade também foi no dia 4 de maio. E eu comecei então a esperar o processo. Depois de 13 meses e 13 dias, eu recebi então a segunda atividade, que foi dia 14 de junho. Por mais que na aba documentos estava a minha aprovação, o meu status ainda não estava como aprovado. No dia 21 de junho, que o meu status mudou para aprovado. Normalmente, uma semana depois, 10 dias, 7 dias, nessa média, você já recebe o e-mail do NVC. O SIS envia para o NVC e em mais ou menos uma semana você recebe e-mail de boas-vindas do NVC, que seria para mim mais ou menos dia 30 de junho, 1º de julho, o que não aconteceu comigo, mas também eu vi só mais 2 casos depois de mim, normalmente é nesse prazo. No meu caso demorou 65 dias, eu só recebi o e-mail de boas-vindas do NVC no dia 15 de agosto, bem no dia do meu aniversário. Então, recebendo esse e-mail de boas-vindas, eu preparei a documentação do NVC, eu junto com meu marido, e no dia 31 de agosto nós enviamos então a nossa documentação, submetemos no NVC. Normalmente em uma semana eles aprovam, foi mais ou menos esse prazo mesmo. Aprovam ou solicitam mais provas. No meu caso eles aprovaram e no dia 6 de setembro eu recebi a aprovação então no NVC. E foi esse o último vídeo que eu fiz para vocês, que foi da minha aprovação no NVC, onde eu comecei a aguardar então a minha data da entrevista. Mais uma vez o meu processo não seguiu nos tempos normais, isso já é para a gente ver que coisas podem acontecer. Não seguiu nos tempos normais, que seria 45 dias após a aprovação do NVC, você receber então a data da entrevista. Nessa época que eu fui aprovada, as entrevistas estavam todas atrasadas, então eu fui aprovada em setembro e quem foi aprovado em fevereiro ainda não tinha recebido a data da entrevista. O NVC estava atrasado em mais ou menos 6 meses. Então eu estava calculando que eu iria receber a data da entrevista mais ou menos em março deste ano, de 2025. E fiquei aguardando. Aconteceu que em janeiro, então, o NVC deu uma trabalhada nos casos e eles adiantaram muito tudo aquilo que estava atrasado. Então, o pessoal começou a receber as datas da entrevista. E no dia 31 de janeiro, meu demorou 4 meses. Dia 31 de janeiro, eu recebi minha data da entrevista, que era dia 26 de março, ou seja, praticamente 2 meses depois. Bem, e o que fazer depois que você recebe o e-mail com a data da sua entrevista? A primeira coisa que você precisa fazer é entrar em contato com os consultórios. Tem consultório em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Por que você entra em contato com todos os consultórios? Porque os consultórios que vão dizer a data que eles têm disponíveis. E aí você vai analisar qual data fica melhor para você. Esse primeiro e-mail que eu encaminhei para todos, eu encaminhei então dizendo: bem, meu nome é Josiane Marques, eu tenho a data da entrevista agendada para o dia 26 de março, estou no processo CR1 e gostaria de saber quando que vocês têm uma data para uma consulta. E anexei nesse e-mail, o e-mail da data da entrevista, eu salvei em PDF e anexei no e-mail para eles verem que eu já tinha a data da entrevista. Sem a comprovação da data da entrevista, eles não agendam uma consulta para você. E comecei a receber a resposta. O consultório de São Paulo me respondeu com uma data provável de entrevista
solicitando que eu enviasse alguns documentos. No caso de São Paulo, foi passaporte, comprovante de vacina, confirmação da DS, que era para eu reencaminhar para eles. E neste mês e meio eles já me passaram o valor da consulta, que ainda está até hoje em R$950, e que você precisa pagar R$150 de adiantamento para eles agendarem a consulta via Pix. Já dizem quais são os exames que precisam ser feitos e o contato dos laboratórios e os valores dos exames. Já o consultório de Belo Horizonte também me encaminharam uma data provável da entrevista para eu analisar os documentos que precisava encaminhar, precisava levar para a consulta, que seria o passaporte, 6 fotos, a carteirinha de vacina. Nesse e-mail também tinha o valor da consulta, que também precisava adiantar os R$150, e o Pix que eu precisava pagar para confirmar então o agendamento. Também esclareceu quais são os exames que precisavam ser feitos e os valores. Mas não, no caso de BH, ele não encaminha o laboratório, porque é no mesmo prédio, eu acho que é do mesmo consultório. Então você não precisa entrar em contato com o laboratório. E também passa os valores dos exames. Os consultórios do Dr. Galdino, do Rio de Janeiro, o de Brasília, não me responderam ou demoraram para me responder. Então eu não dei muita importância para esse mesmo, porque a minha primeira escolha seria o consultório do Dr. Garrido, do Rio de Janeiro. E o consultório do Dr. Garrido me respondeu. Eles são um pouco diferentes, eles encaminham um e-mail com todas as informações necessárias, porém você precisa responder esse e-mail com 2 formulários preenchidos e mais algumas documentações. Eu respondi esse e-mail com tudo preenchido, e aí sim eles confirmaram então a minha consulta, e também sugeri que fosse minha consulta no dia 24, já que a minha entrevista era no dia 26. E eles encaminham em um dia para o consulado. Aí ele não tinha dia 24, então ele me respondeu um e-mail com uma consulta para o dia 22, que seria sábado, e a minha entrevista dia 26, que seria quarta. Ok, agendei com eles. Então nesse e-mail também vem a documentação que você precisa levar à consulta. Além disso, nesse e-mail vem todas as vacinas que você precisa ter, né, que é as vacinas que eles vão exigir para que você vá. Se você não tiver na tua carteirinha de vacina todas as vacinas já tomadas, o doutor vai te encaminhar para o laboratório credenciado e você vai fazer no dia. Também tem os exames que você precisa fazer antes da consulta. E tem os laboratórios que são credenciados também com a clínica do Dr. Garrido. Nesse também vem as guias que você deve preencher e levar no dia do exame nos laboratórios. Do Dr. Garrido tem 2 laboratórios credenciados, o Cavalieri e o Richer. O Cavalieri só faz o raio-x, então não foi a minha escolha, já que eu teria que fazer o IGRA e teria que ir em outro laboratório. Então eu escolhi o Richer. O Richer tem 2 endereços, mas em um dos endereços não faz o raio-x. Então eu escolhi o laboratório Richer da Barra para fazer os exames, porque lá eu conseguia fazer tanto o raio-x quanto o IGRA. E teve uma colega também do nosso grupo que foi nesse mesmo dia e ela tinha os outros 2 exames, que é o de sífilis e o de urina, e que também faz lá no laboratório da Barra. Então o laboratório da Barra é uma boa escolha, porque ele faz todos os exames no mesmo momento, você não precisa ir em outro endereço. Então eu entrei em contato com o Richer e agendei os meus exames. Como eu queria que no dia da minha consulta o doutor já tivesse com todos os resultados na mão, eu escolhi fazer os exames antes da consulta. E esse é o ponto que eu quero chegar com vocês também. O que precisa ser analisado quando vocês vão agendar as consultas e os exames? Bem, quais são os pontos importantes que você precisa avaliar na hora de agendar a sua consulta e seus exames? Você precisa ver o tempo que você tem. Algumas pessoas precisam encaixar esse tempo dessas viagens com o trabalho. Os valores, se você tem um dinheiro assim curto, um médio ou o dinheiro não é um problema. E a cidade que você vai fazer, porque tem pessoas que moram próximo aos consultórios, tem pessoas que não moram próximo ao consultório. Então assim, depende, se você quer chegar na sua consulta com o doutor tendo os resultados dos exames em mãos, ou para você isso não é importante, é mais importante
você fazer tudo num dia e ficar livre, depois o doutor encaminha tudo, mas aí você não sabe o resultado dos exames. Por quê? Você vai, faz os exames, a consulta e vai embora, e daí o doutor só vai receber seus exames mais ou menos uma semana depois e encaminhar para o consulado, mas você já fez toda a sua parte, você só tem que pensar na entrevista. Ou também, se às vezes você quer fazer os exames, aí aguardar, que daí esse é o gasto um pouco maior. Você pode fazer os exames, aguardar ficar pronto, aí você vai, faz a consulta, passa alguns dias, você vai na entrevista. E ainda tem, depois de tudo isso, ainda o passaporte, a retirada do passaporte, que você pode escolher ou retirar no caso do Rio de Janeiro ou receber na sua casa. Os valores dos exames mudam, então de repente você economiza na viagem, mas gasta no valor do exame. Ok, você recebeu a data da sua entrevista, você agendou a sua consulta e você agendou os seus exames. Acabou? Não, você precisa agendar o CASV. Então, depois de tudo isso, você entra no site do SEAC, você faz a sua conta e agenda o CASV para algum dia antes da sua entrevista, porque na entrevista você já tem que ter feito a biometria e tirar a foto, que é isso que você faz no CASV. Então, o que eu fiz, eu vou contar para vocês. 17 exames, 22 consultas, 25 CASV e 26 a entrevista. Foram exatamente 10 dias no Rio de Janeiro para eu fazer tudo isso. Primeiro, consulta, depois agenda exames, depois agenda o CASV, tá? Ok? Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como foi essa parte do processo aí no meu processo. E aqui, no final do vídeo, eu vou deixar para vocês, então, as informações dos consultórios, né, os contatos dos consultórios, caso vocês já receberam então a data da entrevista de vocês, e também ali a minha timeline, que seriam as datas então que eu escolhi para fazer os meus exames e a minha consulta. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês, que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Bye!